Você tem aquela dor no corpo que toda hora está em um lugar, ou está o tempo inteiro em todos os lugares e não melhora nunca? Ou aquele familiar, aquela pessoa que sempre está reclamando, estou com dor no corpo, estou isso. Sim, existem muitas causas para isso. Mas, vou te falar, tem muitas causas que estão relacionadas ao que você está comendo, ao que você está ingerindo, vilões do seu dia a dia que pioram essas dores e também pioram a circulação. A gente vai falar muito da inflamação, do problema no seu corpo, que pode ser inclusive dor naquelas pernas que aparecem todo dia no consultório do cirurgião vascular. Bem, meu nome é Rafael Monteiro, sou médico, sou cirurgião vascular, especialista em varizes e outras doenças vasculares. E para marcar uma consulta comigo, tem o link aqui na descrição e o QR Code na tela. Estamos falando aqui de alimentos que fazem muito mal para o nosso corpo. A gente sabe que determinados alimentos que a gente come já incomodam bastante nisso. Eu vou falar de 5 alimentos que fazem muito mal. E no finalzinho, eu vou te dar mais um bônus para você ficar bastante atento, que é muito comum aqui no nosso país e que você possivelmente ingere que está arrebentando o seu organismo. Número 1. Esse é um dos maiores vilões, não tem novidade nisso, mas eu queria que você entendesse de uma vez por todas, que é o açúcar refinado. O açúcar faz mal? Não. O açúcar, quando a gente fala de carboidrato, ele tem o seu benefício no organismo. Só que eu estou falando do açúcar refinado, daquele açúcar daqueles doces de confeitarias, aqueles bolos, aqueles glacês e tudo mais que são repletos de açúcar, que é uma bomba para o seu organismo. Eu não estou falando de frutas saudáveis, comidas em boa quantidade e adequada, sequer de sucos que podem ter excesso de carboidratos também, e nem tanto de alguns alimentos, mas eu estou falando do açúcar refinado, esse que está guardado lá no seu armário. Cuidado com esse alimento. Ele é extremamente danoso para o nosso organismo. E eu, como cirurgião vascular, consigo acompanhar isso olhando os vasos sanguíneos. O açúcar, doutor, eu não como gordura, eu tiro a gordura da carne, mas o açúcar em excesso do nosso organismo, e esse açúcar refinado, ele vai ser armazenado como? Como gordura. O nosso organismo é capaz de transformar o carboidrato, o açúcar, em gordura. Então não vai deixar de ter gordura no corpo. Você pode evitar toda a gordura do mundo, mas esse açúcar pode ser o grande vilão. Ele é um agente extremamente inflamatório. É ele que às vezes você come, acorda no outro dia todo dolorido, todo incomodado com isso. Tem pessoas que isso é muito evidente, outras não, que pode ser você que come no dia a dia e fala, mas eu não sinto nada no dia seguinte. Por quê? Porque você já está sentindo, essa evolução já está acontecendo no seu organismo. Então é fundamental você ter um controle muito adequado e, honestamente, de preferência, tire o açúcar refinado da sua alimentação. Existem carboidratos muito saudáveis, que inclusive a gente tem dicas de bons alimentos para a sua circulação aqui, como o chocolate 70%. Ele traz bastante benefício, tem aquele docinho junto, ele é um pouquinho mais amargo, mas é maravilhoso. Comido de forma adequada, ele vai substituir esse alimento que é o açúcar. O nosso alimento número 2, que piora demais essas dores no corpo, e não é raro, quando a gente tira, melhora, o paciente fica super feliz, são os carboidratos industrializados e refinados. Sabe aquele pãozinho de manhã, o pão francês, farinha de trigo em excesso, são os farináceos aí de farinhas brancas principalmente. Eles são gostosos, saciam a nossa alimentação, ali a nossa fome, porém, se eles forem comidos em excesso, eles podem trazer bastante prejuízo para a nossa saúde e, inclusive, essa dor crônica que nunca melhora. Então, pensando em alimentos inflamatórios que vão virar gordura, que vão virar coisas ruins no nosso organismo, esses são grandes problemas. Se você quiser substituir, tem opções, tem os alimentos integrais, tem outros alimentos que vão ajudar bastante nessa substituição. Na dúvida, procure um especialista ou até mesmo um nutricionista para ajudar aí uma equipe que a gente trabalha junto para poder dar a melhor alimentação para você fugir dessas questões. Chegando no nosso item número 3, um alimento também que está aí na sua casa, está em tudo quanto é lugar e é muito fácil acesso, é o sal. E quando eu falo de sal em relação à dor, ele é um item muito importante e vou te mostrar como ele causa dor em você. A gente às vezes fala, tem sal melhor, o sal refinado, o sal rosa, o sal do mar do não sei o que e tal. Calma, sal por si só, ele não é
um bom item na nossa alimentação. Não deixa de ser necessário, pensando que inclusive no Brasil acrescenta-se o iodo no nosso sal, ótimo, mas usado de forma muito moderada e cuidadosa. E lembrando principalmente, qual o grande problema do sal é o aumento da pressão arterial, principalmente nos pacientes que já têm a doença presente ou têm grande tendência de ter. Eu não estou falando novidade nenhuma aqui para você, só que infelizmente a gente ignora isso ou deixa para depois esse cuidado. E você se alimentando mais de sal, você vai aumentar a sua pressão arterial, você vai gerar mais dano para a sua saúde e aí você vai ter dor. Sabe uma dor muito comum que tem? É aquela dor na nuca do aumento de pressão. Mas aí vem a grande pegadinha. Você que tem pressão alta, eu não tenho mais dor na nuca, doutor. Tive um pouquinho lá atrás, melhorou. Mas você vai ver sua pressão continua alterada, você continua exagerando no sal. Não precisei tirar o sal, pois aí está o problema. A sua nuca acostumou. Só que você percebe que às vezes o seu dia a dia, tal, você tem mais dor no corpo. Sim, a pressão arterial atinge isso aí. Então, muito cuidado, muita moderação no sal. E a gente tem exemplos 1000 de resultado em consultório, no dia a dia, de pessoas que diminuíram o sal, têm prazer na alimentação e têm uma saúde muito melhor. Falamos de bastante coisa, eu queria saber qual desses alimentos aí você apronta mais. Comenta aqui embaixo, é o sal, é o carboidrato, é esse açúcar refinado ou tem mais coisa aí? E eu vou falar mais coisa agora. Nosso item número 4, o glúten. Falar, doutor, isso aí é frescura. Isso é só para quem tem problema com glúten. Ah, ele tem intolerância a glúten. Sim, existe essa condição de intolerância ao glúten. Mas a gente tem que entender que o intestino na medicina tem sido cada vez mais respeitado e mais valorizado, porque é ali que entram todos os nossos nutrientes, onde ajuda em todo o nosso organismo. O intestino hoje é comparado a um cérebro, a outras regiões fundamentais do nosso organismo. E o glúten, ele é de difícil digestão. Ele é um alimento que pode causar irritação intestinal, até em pessoas que não têm essa intolerância tão clara sobre o glúten. Tem pessoas não intolerantes que têm essa irritação, essa inflamação intestinal. E já está mais do que claro em estudos que a inflamação intestinal é um dos grandes fatores que podem gerar dor no organismo inteiro. Um processo inflamatório sistêmico que o paciente reclama bastante. Ah, eu não vou comer glúten, só alimentos que não tenham glúten. Calma. Você vai tomar cuidado, você vai observar a sua alimentação, você vai acompanhar conosco para a gente poder avaliar, falar, olha, diminuiu o glúten, melhorou a dor? Opa, temos uma boa informação nisso aí. Então, para começar, aí em casa já comece a controlar o glúten, olha sempre lá, não é o doidinho olhando atrás dos produtos não, mas já olha o que tem excesso de glúten ou não e vai diminuindo, isso vai ajudar bastante na sua saúde. Aquele pãozinho de manhã pode estar muito exagerado e causando problemas aí no seu dia a dia. Item número 5. Posso causar agora um impactozinho maior ou menor em você aí. E posso arrumar até inimigos agora, por isso que você vai ficar aí ouvindo para saber o que é. Esse daqui é muito comum no nosso dia a dia, a gente adora muitas vezes, algumas pessoas não gostam, mas a maioria gosta, tá no nosso dia a dia, tá no nosso churrasco, tá na nossa convivência, tá no nosso social. Não é o sal, não é o açúcar, o que é? É o álcool. O álcool é um alimento, a gente pode colocar nisso daí, nessa lista de alimentos, né, através da cerveja, através de um vinho, através de outras formas de apresentação, que ele traz ali seus benefícios, meio, né, a gente pode ficar em dúvida se benefício ou malefício, para trazer uma vida social melhor, um bem-estar, mas ele é muito agressivo para o nosso organismo. Ele causa, inclusive, lesão de músculo. Ele não causa só lesão no seu fígado, ele pode causar lesão muscular. E pensa no lugar que dói o corpo. É exatamente o músculo. Então, a ingestão alcoólica, principalmente aquela de volumes maiores, irregulares, sempre tomando muito álcool e sempre em volumes cada vez maiores, e o próprio alcoolismo, é extremamente agressivo para a nossa musculatura, para o nosso fígado, para o nosso rim, para o nosso cérebro, e a lista vai longe aqui. Então assim, doutor, mas eu tenho que parar de beber? Não sou eu que vou falar isso, é óbvio. Consultar um médico, acompanhar, é fundamental. Parar de beber talvez traga muitos benefícios? Sem dúvida, mas na dúvida, diminua, tome muito cuidado. E observe, o álcool dá uma dor crônica, tá? Neuropatias alcoólicas, coisas muito graves. Né, depressão de vitaminas e tudo mais, mas pode dar aquela dor aguda. Quantas vezes você acordou no outro dia não só com a dor de cabeça, mas dor no corpo, dor articular? E como prometido, o bônus, o item número 6 aí, o leite.
O leite é um alimento que traz muitos benefícios, proteínas, traz alguns minerais, traz bastante coisa para a nossa saúde. Mas o leite ele pode trazer gorduras ruins e pode trazer também produtos que irritam muito o nosso intestino. Eu tinha falado do glúten, mas o leite também pode ser um fator muito irritativo para o nosso intestino. Irritando, inflamando o intestino, é só imaginar, se você tem um filtro e ele ficou muito cheio, muito irritado, muito inflamado, não vai passar os nutrientes adequados para lá, não vai ter uma troca de absorção hídrica adequada, então vai trazer bastantes problemas para a sua saúde. Tá, doutor, mas beleza, intestino, tal, a gente está falando de dor. Sim, isso vai trazer problemas como absorção inadequada de alguns eletrólitos, de alguns nutrientes que diminuem o risco de cãibra, de dores crônicas, entre muitas outras coisas. E lembrando que quando o intestino inflama, o corpo é uma coisa só, gente, a gente não pode ignorar. O cirurgião vascular não olha só para a sua veia, ele olha para o seu corpo todo, ele olha para a sua saúde. E aí, se tem uma circulação alterada, ou no caso, o intestino alterado, a inflamação é do corpo inteiro. Tá achando interessante? Tá gostando aí? Tem muita dica no caminho. Só entrar no próximo vídeo que eu vou te trazer coisas aí, novidades e muita informação para a sua saúde.